Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Glória a Deus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Diz a palavra do Senhor, amém, irmãos? Sem perda de tempo. Quantos irmãos aí vão procurando, me acompanha aí. Verso 19. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Na realidade não era buscar Saulo, né? É Paulo, né? Aqui está dizendo Saulo, né? Na minha tradução. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Amém, irmãos? Amém. Podem sentar, dando ainda salva de palmas para Jesus, amém? Glórias a Deus. A palavra dessa noite, irmãos, está nos trazendo, Deus, palavra que eu posso dizer que nessa noite é uma palavra rema, tá? Ou seja, palavra revelada. E Deus está falando acerca do Evangelho. Aquilo que nós hoje estamos fazendo nesse lugar. Pregando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. E observamos, irmãos, que a Bíblia, nessa noite, ao qual Deus escolhera esta palavra, traz algo muito interessante para nós. Mesmo por causa da morte de Estevão, mesmo por causa da perseguição da igreja, os homens de Deus não pararam. A Bíblia vai dizer que eles continuaram pregando aos judeus. E o que me chama a atenção, irmãos, que quanto mais se pregava, mais Deus salvava. Mais Deus se chegava ao povo e o povo se chegava a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra é tão tremenda e enfática para nós nessa noite, em que a Bíblia vai dizer: havia entre alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor. Olha como a palavra, ela não parava de se expandir, chegando-se agora aos gregos, e foram chegados em todas as partes daquele tempo, nesse mundo ao qual nós vivemos. Mundo este ao qual hoje, irmãos, está carente desta palavra, está carente do Evangelho, que precisamos sair para pregar, que precisamos anunciar a palavra de Deus. Olha, mas o problema nosso, irmãos, é que a igreja está muito dividida. A igreja não se une para isso. A igreja dos últimos dias, irmãos, aleluia, acha que o Evangelho parece que é a forma de se viver. Ah, eu vou abrir um ministério, porque eu sei que dá muito dinheiro. Ah, irmãos, é isso que está acontecendo, irmãos. Infelizmente, os homens estão querendo enriquecer atrás do livro chamado Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, irmãos, nós não estamos vendo mais os milagres. Não acontece mais salvação de almas. O povo não se converte mais ao Evangelho, porque o Evangelho tem se escandalizado por causa de muitos e tantos e outros ao qual se dizem pregoeiros da palavra do Senhor.
Vivemos uma época de apostasia, meus amados irmãos. Tantos povos que antigamente se converteram já estão se deixando o Evangelho por causa, aleluia, de muitas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, aleluia. Quando nós aceitamos o Senhor e Salvador Jesus como nosso, aleluia, Salvador, aleluia, como nosso, aleluia, Salvador das nossas almas, irmãos, aleluia, é necessário entender que a igreja precisa olhar só para Ele, não para isso ou para aquilo. Precisamos entender, aleluia, uma coisa, irmãos, aleluia, a salvação é pessoal, é individual. O Evangelho, ele tem que ser apregoado, aleluia, como antes foi apregoado pela igreja primitiva e precisa ser apregoado no dia de hoje, aleluia, independente, aleluia, de qualquer indiferença humana. Nós não podemos parar, porque fomos chamados, porque fomos escolhidos. Essa obrigação, pastor, é para o pastor, não é para o pastor, aleluia. Essa obrigação é da igreja, porque na igreja primitiva, quem saiu apregoando foi a igreja primitiva, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra, aleluia, vai dizer, irmãos, aleluia, e a mão do Senhor era com eles, e grande número os creu e se converteu ao Senhor. Escuta uma coisa, Hebreus capítulo 3, verso 8, ele vai dizer que Jesus não mudou. E se a igreja, e se a mão do Senhor era com a igreja, era com eles, aleluia, e por causa, aleluia, da mão do Senhor, muitos se convertiam ao Evangelho, aleluia, por que não acontece nos dias de hoje? Porque o deixaram de sair. Porque vivemos num comodismo incrível. Nós estamos, todavia, numa zona de conforto tremenda. Achamos melhor, aleluia, como sempre eu prego a palavra de Deus, a igreja, nós estamos no culto já, pastor. O culto é no dia tal, dia tal e dia tal. É aquele dia. Não, querido, de maneira nenhuma. Igreja, em primeiro lugar, somos nós. Nós somos um templo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Deus habita em nós, aleluia. E se Deus habita em mim, aleluia, eu não posso, aleluia, conter Deus só dentro de mim. Eu não posso ser tão ambicioso de querer só Ele para mim, aleluia, de maneira nenhuma, irmãos, aleluia. Assim o Evangelho não cresce, não funciona, aleluia. Assim Deus não está no negócio de maneira nenhuma. Nós vivemos uma época, irmãos, aleluia, tão somente, aleluia, de querer, aleluia, achar que é só você, que é só Ele, que, aleluia, que só basta isso aqui e acabou-se. O prazer de Deus é salvar todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se alegra na morte dos santos. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui, é Deus dando uma oportunidade para nós sairmos e falarmos desse amor e pregoarmos a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu me encontrei, eu disse isso aqui na igreja, eu vou falar de novo. Eu me encontrei com um homem ali no Buqueirãozinho de Arara. Buqueirãozinho ali. Esse homem, eu estava numa casa, parei o carro e eu estava próximo a ele. Ele estava num bar. E ele ouviu minha voz. E olhou para mim e disse assim: Pastor Valdir. Eu digo aí, meu querido. Ele me abraçou e começou a chorar. Ele disse: Pastor, eu fui esquecido. Esse homem era um obreiro da casa do Senhor. Eu fui esquecido por todos. Ele gostou do abraço. E eu disse para ele: não, querido, por mim você não foi esquecido. Eu sempre tenho orado por ti. Eu sempre tenho me lembrado de ti. Eu sempre tenho falado de ti quando tu estava na posição e na condição de servo do Senhor. Não, pastor, aí ele fala da igreja agora. Ó. Não, pastor, a igreja passa por mim, nem olha. Só porque eu estou nessa condição e nessa situação, afastado há muitos anos do Evangelho. Eu disse: irmãos, mas uma coisa eu te esqueço, eu nunca vou esquecer de você. Ele me abraçando e chorando, porque ele disse algo interessante. Ele disse: pastor, o senhor foi o único que tentou muitas vezes, que ia muitas vezes na minha casa. Eu digo: mas esses tempos que eu estava distante, eu não estava nem no Brasil. Ele gostou mais do abraço. Eu não estava nem no Brasil. E esse camarada não queria deixar ele me abraçar. Ele me abraçava e me beijava a cabeça. Sabe, ele foi um obreiro meu.
Ele foi um homem, aleluia, que me ajudou na obra muitos anos atrás e resolveu voltar para o Egito. E ele disse: volta, homem, eu vou te visitar. Eu disse: vai na minha casa? Eu digo: vou. Eu acredito que amanhã eu estarei visitando esse varão. Eu acredito que eu ainda sei ainda onde é a casa dele. Voltando à palavra, irmãos, isso faz parte da palavra, porque é evangelho. Pessoas que ainda têm sede, aleluia, de Deus, e não tem ninguém. A palavra oficial diz: quem deu crédito à minha pregação? A quem enviarei? Jesus está precisando de mim e de você. Jesus não vai descer novamente e vai dizer: ei, vai tu, não, irmãos. Nós estamos observando e vendo a carência do mundo em relação a Deus, em relação à graça, o favor imerecido, que nós não somos merecedores. A Bíblia diz que graça é favor imerecido, porque quando Deus me alcançou, eu estava no lamaçal de pecado. Quando você foi alcançado por Deus, você estava no lamaçal de pecado, estava destituído dessa glória chamada glória de Deus. Oh, aleluia! Mas nós estamos nessa noite aqui pela graça salvífica de nosso Senhor. Eita, Deus e Salvador Jesus Cristo, Deus está nesse lugar. O Senhor está na basura lá e daqui. Rimineplashow de que anda nas. Aleluia. Precisando de mim e de você para anunciar o evangelho, para pregar a palavra. Sabe, irmãos, eu não prego palavra, aleluia, de maneira nenhuma do Senhor. Eu não vou pregar a palavra, aleluia, pensando que nela eu vou enricar, não. Eu não faço a obra de Deus por dinheiro, eu faço por amor ao Senhor Jesus, porque Ele me amou primeiro e eu tenho que ser recíproco a este amor. Recíproco a este amor. E o Senhor conhece o meu coração. Ele sabe. Estou diante da palavra. Sabe que quando você está no tribunal, eu não sei se é verdade, mas eu assisti muito esse filme, nunca fui para o tribunal. Mas quando você vai para o tribunal, a primeira coisa que eles botam na sua mão, na frente é uma Bíblia. Você coloca a mão sobre a Bíblia e vai dizer: eu prometo falar a verdade e somente a verdade, nada mais do que a verdade. Porque a palavra é a verdade. Eu estou diante dessa palavra, eu não posso mentir diante dela. E mesmo se eu mentisse, eu não seria de Deus. Porque se Deus é meu pai, mas o pai da mentira também é o diabo. Mas Jesus lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aonde eu vou? A quem devo ir, se não for a Ele, Jesus? Se Ele está dizendo tudo para mim: ei, eu sou o caminho, rapaz. Ei, se eu sou o caminho, eu sou a verdade. E esse caminho e a verdade é que vai te dar a vida, e a vida eterna. Ele não está falando dessa vida que nós vivemos aqui miseravelmente, onde a Bíblia vai dizer que todo dia é mal. Mas o Evangelho não parou. A Bíblia vai dizer em meio às perseguições que o homem anunciava e pregava. E a palavra vai dizer: chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé. Olha só, irmão, por causa, aleluia, da glória de Deus sendo manifesta naquele lugar, a fama, aleluia, chegou em Jerusalém. E a palavra vai dizer o que, irmãos? Que quando chega em Jerusalém, aleluia, a Bíblia vai falar: louvado seja o nome santo do Senhor. Que foram buscar Saulo, ou seja, Paulo, por causa da glória de Deus. Eu fico imaginando por que chama Paulo. Porque o ícone era Paulo. Paulo, o homem escolhido por Deus, sendo o pior perseguidor da igreja. Mas eu me admiro de Paulo, gosto das mensagens de Paulo, porque Paulo, ele foi escolhido por Deus, porque Deus sabia que se ficasse só no meio dos apóstolos, o evangelho ficaria só em Israel, Jerusalém, sair daquela localidade.
Samaria. Não saía, irmãos. Mas Deus escolhe um homem que sabia que ele era destemido, que ele estava crendo pela conversão dele, quem era Jesus. E aí Paulo o quê? Paulo resolve ir para onde, irmãos? Para Macedônia. E onde era Macedônia? Hoje Macedônia é a Europa. E aí Paulo agora sai daquela localidade e vai para a Europa pregar. E onde é o berço do cristianismo? O berço do cristianismo ali hoje é a Itália. Mesmo Estados Unidos sendo o maior país de evangélicos, a Itália era o berço. Por causa do evangelho que faço, que faço. Eu estou sentindo a graça, irmãos. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença poderosa de Jesus o Nazareno. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar. Eu posso dizer assim, eu sou nem merecedor da tua presença, Senhor. Mas se o Senhor está aqui, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Barnabé foi atrás de Saulo. Ô Paulo, quando chega lá em Antioquia, a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles passaram 3 anos ali, ensinando, pregando, falando do amor de Deus. Aleluia. Ensinando muita gente. Aí é que a palavra vai dizer que pela primeira vez os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Olha só. Por causa de quê, irmãos? Por causa do testemunho, por causa do evangelho, por causa da palavra. Raramente somos reconhecidos como cristãos. Mas a Bíblia vai dizer que pela primeira vez chamaram eles de cristão. Por causa da palavra de Deus, do evangelho do Senhor. Sabe o que eu digo? Sabe o que eu entendo com isso? É o que o profeta Isaías vai dizer no seu livro. Vós sois as minhas testemunhas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu entendo com isso? Isaías estava dizendo assim: ei rapaz, estou te entregando uma responsabilidade muito grande. Tu vai representar Jesus. Você vai ser minha testemunha. Vai testificar e testemunhar do meu amor, do evangelho, aleluia, do sacrifício vivo na cruz do Calvário. Para que a palavra não cesse de ser apregoada. Para que o evangelho venha se expandir. Porque Paulo, mesmo em prisões, a palavra não era presa. Mesmo sendo preso, não era presa a palavra, irmãos. Aliás, pelo contrário, a igreja primitiva gloriava a Deus quando um era preso, porque ele estava sendo preso por uma causa chamada nobre, o evangelho. Paulo e Silas na prisão, irmãos, por causa da palavra, eles apanharam. O que eles fizeram? Murmuraram? Foram chorar? Foram questionar a Deus: Senhor, por que tu me trouxeste aqui para ser preso? Apanhar e não ser preso? Não, irmão. Enquanto um orava ou louvava, era glorificando a Deus porque tinha apanhado e estava preso. Hoje em dia, se a gente levar um tapa, pelo amor de Deus, se a gente levar um não, o pastor me deu um não. Bicho, o pastor nem deu a paz do Senhor para mim no culto, mas não. Os homens apanhando, preso, glorificando. Talvez eu estava cantando aquele hino: eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Aí, era pregando a palavra, ela louvando e agradecendo, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, aqui é bem claro: a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor por causa da missão
sede de alma, que a palavra seja pregoada. E olha que eram tempos difíceis, perseguição, Roma em cima dos cristãos, implacavelmente matando a quem achasse pelas ruas, dizendo que a ressurreição já é chegada, que Jesus era o Filho de Deus. Não podia falar isso, irmão. Você sabe como era que os homens adoravam? A Bíblia vai dizer, os historiadores vão dizer que eles adoravam a Deus, se reuniam nas catatumbas, lugares de colocar defuntos, escondido, adorando a Deus quando se reunia a igreja. Nós estamos aqui livres, olha só, irmãos. Ninguém está perseguindo nós. Meu Deus, a que ponto o Evangelho chegou? Eu sempre, às vezes, questiono com Deus uma coisa. Eu digo assim para Deus: Senhor, eu queria ter aceitado era antes, muito antes, porque eu tinha tempo mais de fazer coisas para o teu reino. 33 anos de idade, eu confesso o nome do Senhor. Por que eu não fui jovem para pregar a palavra de tantas pessoas novas aí que estão aí perdidas? E às vezes até dentro de uma igreja já convertido, mas não fazem nada para a obra. Mas eu digo para Deus uma coisa também: mas quando eu tiver força, eu tiver minhas pernas andando, eu não vou cessar. Hoje, com 60 anos, aceito Jesus com 33 anos. Eu vou fazer quase 30 anos de crente. Nunca me desviei do Evangelho. Eu nunca deixei de amar esse Jesus. Nunca deixei, aleluia, de ter o primeiro amor dentro da minha vida. Porque o amor, parece que o primeiro amor cessa nas pessoas tão rapidamente, irmãos. Parece que, você sabe o que é isso? O ser humano, ele é apto a esquecer qualquer coisa. Como assim, pastor? Olha, se você vai ver lá no deserto, a grande congregação de Moisés, os homens, aleluia, pediram carne, Deus manda carne, mas no outro dia, dias posteriores, vai dizer: ei Moisés, tu não trouxeste aqui para morrer no deserto, nós estamos querendo água. Esqueceram pouco tempo que Deus mandou carne para o deserto. Tem que ter carne no deserto, irmãos. Onde é que um bando de codornizes vai lá para o deserto só para aquele povo comer? E eles desceram no arraial, aleluia, de Israel, da congregação. No deserto não tem água, não tem mato. Eu acho que isso aí não foi um milagre. Agora, esquece e cobra Moisés desse jeito, água. Pão, eu quero pão. Lá no Egito, quando era preso, pelo menos era preso, mas tinha pão. Deus manda pão. Nem se compara com esse pão que nós comemos toda manhã aqui, cheio de agrotóxicos, cheio de veneno. O povo esquecia, irmãos. Agora tu imagina o dia de hoje. Eu nunca vou me esquecer que um dia eu estava numa cadeira de roda e Deus chegou para mim e disse: homem, levanta e anda. Não foi ninguém que falou comigo, irmão. Deus não usou sequer um homem, eu ouvi só uma voz dizendo: levanta-te e anda. Então não posso esquecer. Todo dia eu não esqueço. Essa voz ainda está ecoando desde o dia em que eu conheci o meu Deus. E eu fiz um voto com Deus: Senhor, se te me tirar dessa cadeira de roda, eu vou pregar a tua palavra até o último dia da minha vida. E aonde eu chego, eu não consigo me conter. Aonde eu paro, eu falo do amor de Deus. E é mais gratificante do que qualquer ouro ou prata ou qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa, irmãos. Então, meus queridos, eu vou fazer que nem o profeta. Se eu não me engano, é o profeta Ageu, não tenho certeza, mas ele vai dizer assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu digo assim: prepara-te, ó igreja, para te encontrares com teu Deus. E sabe o que esse versículo me diz? Ele está dizendo para mim que eu não estou preparado ainda. Ele está mandando se preparar. Ou seja, para se encontrar com Jesus tem que estar preparado. Preparado em tudo e em todas as coisas, em toda a área humana.
área, irmã. Toda a área humana. Porque Jesus está próximo, está voltando. Amém? Palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no coração nessa noite. Eu senti muita presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Queria que Deus, nessa noite, nos concedesse da gente, o mais breve possível, começar um templo aqui, construir um templo, em nome de Jesus. A irmã Madalena, irmão Júlio, estava falando conosco, para a gente dar início a uma obra aqui, uma obra diferente, irmãos. Eu prego, como ministério ao qual o Senhor confiou a mim, eu quero fazer diferente, sabe? Em agradecimento a Deus, não por ganância, nem por soberba, mas pelo amor a almas e vidas. Vamos agradecer a Deus, vamos orar em nome de Jesus, amém? Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Ou se reconciliar? Ou se você está afastado de Deus e tirou férias, eu digo afastado não, vou dizer tirou férias de Jesus, né? Precisa dele. Jesus diz assim: sem mim nada podereis fazer. Eu não consigo fazer nada se não for Ele na minha vida. Ele mesmo disse: se tu fores a uma cidade e planejar alguma coisa, mas se tu disser eu vou lá, no nome de Jesus, nada vai dar certo. Tu não terás êxito e nem sucesso. Oramos a Deus, para todos em paz, amém? Senhor Deus e Pai da glória, mais uma vez eu ergo a minha voz de oração para te agradecer por esses poucos minutos na tua presença, Deus. Crendo, Senhor, que nós saímos daqui, o Senhor estará conosco. Tu não vai deixar, Pai, de maneira nenhuma, nenhum de nós aqui desamparado, mas será guardado e escutado em teu pavilhão santo. Pai Santo, justo amado, entregue teus filhos em tuas mãos. Leva-os em paz, como tu trouxestes em paz, Senhor, guardando-os e livrando de todo mal, e toda astuta cilada do diabo, Senhor, repreendendo aquilo que não provém de ti, entrando também, Senhor, com a providência, a graça, a unidade, a coinonia, que é a unidade, a felicidade e a prosperidade no lar de cada um, Deus. Abençoa o lar do teu servo e da tua serva que nos cedeu, Pai, para te cultuar, meu Deus, meu Pai. Que esse lugar seja abençoado mais e mais ainda. Eu quero profetizar nesse lugar, Pai, a bênção, a prosperidade, Pai querido amado. A tua palavra diz que quando a arca do concerto, ó Deus de Israel, estava na casa de Obed-Edom, meu Pai, por 3 meses, aquele homem entrou numa prosperidade tremenda, porque estava ali a tua presença. E aqui está a tua presença, e de contínuo, meu Deus, meu Pai, que a arca possa estar aqui de contínuo, meu Deus, meu Pai. Também para abençoar os teus servos, Senhor, teus filhos, teu filho, tua filha, e os filhos da tua filha, o filho do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Assim ser com cada um também, meu Deus, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Deus, nos leve em paz como tu nos trouxe em paz, Senhor, guardando-nos e livrando de todo mal, de toda astuta cidade. Obrigado, ó Deus de Israel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pois com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a união, Senhor, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo esteja sempre derramado sobre toda a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Quem crê diga amém. Palmas para Jesus. Aperte a mão do seu irmão, desejando a ele Shalom Adonai.